Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é advogado há mais de 25 anos e há muito tempo também se aventura pela escrita. Ele ocupa a cadeira número 25 da Academia Tubaronense de Letras, a ACATU, tem 5 livros publicados e recentemente ele lançou o livro infanto-juvenil Lila, que conta em primeira pessoa as aventuras de Lila, uma cachorrinha absolutamente dócil e amável, e misturando realidade e ficção, ele escreve uma história que nos ensina sobre a alma e os sentimentos dos animais. Estou falando do advogado e escritor Dr. Murilo Medeiros. Tudo bem, Dr. Murilo? Tudo bem, Renata. É um prazer enorme. Vamos estabelecer uma coisa? Vamos. Eu não estou aqui como advogado. Ai, não consigo. Tá? Se não chamar de doutor, eu não consigo. Nós dois fazemos parte da Academia de Letras. Me chame de Murilo. Não consigo. Mas vou tentar. Murilo, muito bom te receber aqui novamente. E agora, para falar então desse novo livro, que eu tive o prazer, fui convidada para fazer a apresentação, eu que adoro cachorro, então fiquei muito feliz de participar um pouquinho. E eu queria saber do senhor, assim, como é que surgiu, o senhor que já tem livros de ficção, tem daquele da Madre Santa Paulina. Da Santa Paulina, então, como é que surgiu essa vontade de escrever? Todos tiveram uma história. Conta pra gente essas histórias. Que eu escrevi, tá? Eu escrevi um, tá? E mandei para algumas editoras jurídicas e de cara 2 aprovaram. Aí negociei com elas, esse livro ainda está vendendo, é Direitos e Obrigações do Representante Comercial, que eu vendi os direitos para eles e eles me dão pela venda... Os direitos autorais. Eles me vendem os direitos autorais por X e eles me dão 10% do preço de capa do que é vendido ainda. Sim. Então, troco ainda entra pouco. E esse é o primeiro, isso foi o primeiro. Isso há quanto tá? tempo, mais ou menos? 2002. 2002, tá. Aí, em 2002, o Conselho dos Representantes Comerciais me pediu que eu comentasse o Código de Ética. Também fiz. Aí, deu um tempo... Então, 2 livros técnicos, vamos dizer assim, né? Depois veio Santa Paulina, que foi... É uma história que eu acho que eu relato um milagre. Muito linda essa história. Tive o prazer de ler. E uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre dizia, tá? Eu queria escrever um livro de crônicas jurídicas, tá? Com um pouquinho, não ficção, mas mesclando casos reais, entremeados com outros. Sim. Que não configurando a mesma história da crônica. Eu montei elas com fatos que realmente ocorreram. Uhum. No livro só tem uma que aconteceu ipsis literis e o... Que não pode dizer qual é. Não. A pessoa, quando leu, se identificou. O livro é muito bom. É engraçadíssimo. Um juiz que leu disse assim, sai comigo, pô. Né? Mas é interessante que são causos, né? E que muitas vezes leva para a questão da comédia da vida privada mesmo, né? Eu sempre dizia que eu ia, talvez no final de carreira, eu lançasse um e ia fazer como fez o Saulo Ramos. Não ia querer prefácio, porque eu não ia querer coautor. E deu. Não, mas esse eu não fiz ainda. Esse ainda vai acontecer. Talvez. Como é que surgiu essa vontade de escrever? Eu sei que todo advogado tem que escrever muito bem, né? Não tem um bom advogado que não escreva bem. No ginásio, eu gostava de escrever. No tempo de científico, eu morava em Blumenau ainda, moro aqui há 50 anos, mas eu fiz, naquele tempo tinha o científico. Sim. Tá? Eu fiz o científico, eu que era responsável pela edição do jornalzinho feito em mimeógrafo de álcool. Sim. Tá? E lá aprendi muito, escrevi. Depois eu trabalhei no jornal A Nação, dos Diários Associados em Blumenau, como auxiliar de redação. Tá? Depois mudei para cá, perdi o foco. Tá? Sim. Fui representante comercial, conheci a minha mulher, tá? E fixei. Mas o senhor é daqui, né, doutor Murilo? Não, eu sou de Blumenau. O senhor é de Blumenau? Eu moro aqui eu conheço o senhor há tanto mais de tempo, 50 anos. Olha só, novidade. Estou casado com a Célia há 47. Eu achei que o senhor fosse daqui, tivesse ido para lá e depois voltado. Não, senhor. Naquele tempo as estradas eram muito ruins. Tá? Até eram 8 horas de viagem daqui a Blumenau. Sim. Tá? E eu passava muito final de semana aqui, solteiro. Então sempre tinha algumas namoradas aqui.
Até que uma me fisgou, tá até hoje. E aí fisgou para sempre. Agora foi para sempre, né? Depois de 47 E um dos livros, anos, na verdade, é dedicado a ela, né? Da Santa Madre Paulina Paulina, foi. da Santa Paulina é dedicado a ela. E esse, o Lila, eu brinquei um pouquinho, tá? Não pretendia escrever. Tu fosses uma das responsáveis de me incentivar a escrever, não, a publicar. Sim. Eu fui escrevendo uma história que eu queria escrever. Tem muita parte aí que foi real, que aconteceu mesmo. Tá? E outras partes eu entremei em ficção. Tá? No pano de fundo é que a cachorrinha narra a maneira com que ela vê o mundo. Então, o livro é narrado pela cachorrinha. Pela Lila, eu não que é a escrevi, cachorrinha. eu só digitei. Ele baixou, né? Porque às vezes tem essa coisa, né, doutor Murilo? Parece que baixa e a gente só digita. Eu só digitei, tá? E olha, eu não conhecia nenhum modelo desse. Depois é que vim a saber que em 1933 Virginia Woolf escreveu Flush, que só foi fazer sucesso na década de 90, quando ela já tinha morrido. Para mim ainda é novidade, não sabia dessa. Na década de 90 eles E é um livro sobre cachorro, contado para o cachorro? Isso foi a nossa confreira Vivian que me contou. Que danada, olha só, não sabia. E depois que eu escrevi isso aqui, a minha filha me presenteou com o 4 Vidas de um Cachorro. Sim. Tá. Mas eu já tinha escrito. Eu conheço o filme, eu não conheço o livro. Mas vem no mesmo estilo. Tá? É o cachorro que é a cachorrinha é a narradora, ela conta sempre na primeira pessoa. Eu apenas digitei. E é tudo palavras dela. Que interessante. Os diálogos que ela tem com o que ela pensa dos humanos. E mais interessante é que a gente lê e a gente parece que está lendo mesmo um cachorrinho falando ali. Parece que é incrível, né? Foi Você o livro entra que mais na história. me empolgou na escrita foi esse aqui. Uma delícia de ler, é uma delícia. Aquele livro que você começa a ler e não quer parar porque você quer saber o que vai acontecer, o que vai acontecer com a cachorrinha. E como é que... Não, e a resposta é um livro muito afetivo. Olha, é um livro pequeno, são 125 páginas, tá? E de leitura rápida, que um público infanto-juvenil, mas eu recebi um feedback muito bom. A minha filha me incentivou muito. Eu acho que, na verdade, é um livro para todas as idades. Eu, por exemplo, li, é um livro que eu gostaria de ler hoje, assim como anteriormente, enfim, eu acho que é um livro para todas as idades. E o senhor coloca ali no livro que é um livro para quem gosta de cachorro. O que eu discordo, porque é aquele lá que vai que cai na mão um livro, assim, eu vou dar uma lidinha. Se apaixona. Se não gostava, passa a gostar. Com certeza. Mas como é que surgiu a ideia do livro? Isso eu quero saber, porque eu acho que tem uma história bem legal, né? Eu comecei a contar a história, eu queria contar a história da Lila. Tá? Ela faz parte da nossa vida. Tá? Mas eu não posso contar mais também, né? Senão não tem graça. Só, assim, como eu disse, sem dar spoiler, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Sim. E na volta, não precisa contar a história do livro, mas conta a história da Lila pra gente. Tá bom? É o livro. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje o convidado é o escritor e advogado Dr. Murilo Medeiros, que lançou recentemente o livro infanto-juvenil Lila, que conta em primeira pessoa as aventuras de Lila, uma cachorrinha absolutamente dócil e amável. Misturando ficção e realidade, Murilo escreve uma história que nos ensina sobre a alma e os sentimentos dos animais. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Voltando então, doutor Murilo. Então, a ideia do livro surgiu porque o senhor queria escrever sobre uma história de uma cachorrinha que o senhor teve. Aí eu comecei a escrever. Mas não dá, narrar é diferente. Aí eu comecei, fiz um
eu já estava escrevendo quando eu passei a escrever como a cachorrinha, se ela estivesse falando. Sim. Tá? E eu li aquela página no dia seguinte e disse, eu vou mudar tudo. Ela que vai narrar essa história. O senhor estava escrevendo, então, primeiramente, como o senhor narrando a história dela. Aham. Quando eu vi, não, peraí, como é que eu vou imaginar? Eu quero que ela tenha uma visão, por exemplo, como ela viu o primeiro automóvel, tá? Como ela chama aquilo, como identificou um monstro de 4 patas giratórias, com 2 olhos brilhantes que à noite brilhavam mais. Tá? Então, assim, é a visão dela, uma cachorrinha bebê. Sim. Tá? Depois ela conta as dores do abandono, das perdas. Isso eu acho muito legal, de ter um animal e de ler o livro também, porque aí você aprende muito sobre essas questões, né? Sobre o que é amizade, o que é respeito, quais são as perdas da vida, porque quem tem um animal, querendo ou não, né, o animal vive menos que o ser humano normalmente, né? Então, se você vai viver uma idade mediana, vamos lá, 70, 80 e tal, enfim, se você tiver animal, provavelmente você vai perder um animal, aí depois você vai ter outro animal, então, e você vai aprendendo a lidar com a perda. Eu acho que isso até para a criança é doloroso, mas é importante, porque acontece. Nesse livro, as perdas, né? Ela narra as perdas dela. Ela narra as perdas dela, né? E aí ela fala, e ela mesma fala de como ela lidou com isso, como é que foi, o que ela aprendeu. É muito interessante. Como foi difícil a reaproximação com humanos. Porque posso falar só, é uma cachorrinha que foi degradada, sim, né? Eu tenho um cachorrinho, eu me identifiquei muito com a história, porque eu tenho um cachorro, vou botar aqui um pouquinho da minha história, eu tenho um cachorrinho que é o Pingo, que é a história do meu livro. O Pingo eu conheço. O Pingo é uma figura. De nome eu conheço. Conhece, já fiz algumas crônicas com o Pingo, uma figura, e ele é um cachorrinho, mal dizer, porque ele é desse tamanho, né? E ele veio, e a gente tinha perdido a Belinha, que é a nossa cachorrinha com 12 anos, ela tinha probleminha de coração, uma poodle, diz que os poodles têm esse problema geralmente. E foi uma perda muito grande, um choreiro, todo mundo chorou, até o Márcio, que é mais... todo mundo chorou. E ficamos muito tristes. Aí eu falei, agora dá um tempinho pra gente se recuperar. E aí nesse meio tempo, eu tentei pegar eu falei assim, mas a mãe não vai querer mais comprar um cachorrinho. Tem muito cachorrinho precisando de um lar. Foi o que eu fiz. Não é? E mais uma coisa que eu me identifiquei. E aí, só que na época, a gente foi naquela centro de zoonose e fomos pegar um cachorrinho, e aí o cachorrinho veio doente, com aquela doença que não tem cura, agora eu não vou me lembrar. Leishmaniose. Sinomose. E, gente, você não vai acreditar, em 2 meses o cachorro morre. Nós conseguimos salvar um de sinomose. Conseguiram? Conseguimos. Uma choradeira, eu falei, agora deu, não quero mais, dá um tempo, até porque quem tem sinomose não pode, se o cachorro tem sinomose, naquele ambiente você tem que dar um tempo, porque o cachorro, se estiver lá, pode pegar. Isso foi em fevereiro, aí chegou em junho, a minha irmã veio e falou desse cachorrinho que estava sendo maltratado, ele, a mãe e o irmão numa família, todos sendo muito maltratados, foram retirados de lá por uma menina que é de uma ONG, e eles estavam doando. Então o Pingo veio para nós, eu falei, então agora não tem como dizer não, né? E aí veio nessa situação. E ele era tão assustado que a gente achou que ele era mudo. Ele demorou uns 6 meses para dar o primeiro latido. Você não vai acreditar? Conta pra gente um pouquinho da Lila agora, vai, por favor. Também, só posso dizer, uma cachorra muito meiga, muito querida, mas no começo também, ela narra aqui que ela tinha medo e ela diz por que ela tinha medo de latir. Ela não podia ser achada. Sim. Ela estava fora. Exatamente, se eu latisse, alguém me achar e me fazer mal. Então ela custou algum tempo. A confiar, achar que você... A gente chegava perto dele e ele fazia assim. Nós como achávamos se fosse... que ela era muda. É a mesma coisa. E aí demora um tempão. Foi se soltando, mas a história é mais complexa, ela vai um pouquinho adiante. Tá, e a história ela vai além... Como diz, além mar, né? Nós vamos fazer um intervalinho e depois você vai falar um bocadinho dessa passagem, que eu acho que é bem interessante. Essa passagem, não vou falar agora. Não! Essa parte do livro tem que ler. Só um bocadinho.
só um pezinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário e hoje o convidado é o escritor e advogado Dr. Murilo Medeiros, que lançou recentemente o livro infanto-juvenil Lila, que conta em primeira pessoa as aventuras de Lila, uma cachorrinha absolutamente dócil e amável. Misturando realidade e ficção, Murilo escreve uma história que nos ensina sobre a alma e os sentimentos dos animais. Dr. Murilo, eu acho que uma coisa que também é bastante abordada no livro, que eu até falo ali na apresentação, eu falo assim, tem muitas pessoas, como é que pode, como aconteceu com o Pingo também, para que tu vais ter um cachorro se você não gosta de cachorro? Quem é que te obrigou a ter um cachorro? Ninguém, né? Poxa, para que ter um animalzinho para maltratar, gente? Eu fico muito inconformada com isso. Também. Né? Não tenha. Você tem a opção de ter ou não ter, né? Eu, como advogado, acho que a pena é branda. Não é? Porque, gente, o ser humano, às vezes ele é muito mais inumano do que o animal, né? Não é? O animal, quando pega afeto, é outra coisa, ele respeita. E ele não questiona, né? Gente, a questão da fidelidade é muito forte, porque ele é muito fiel, né? Ele está ali do teu ladinho, ele só olha para ti assim, e ele sabe quando você está triste. Ele sabe se fazer entender, né? Sabe. Quando ele quer alguma coisa, ele olha para lá, olha para cá, vem te buscar, vem aqui de novo. E olha, é impressionante. Recebeu amor, ele te devolve esse amor em dobro. E o senhor, ali no meio da história, o senhor fala dessa questão da outra dimensão, né? Do cachorro passar desta para uma outra dimensão e de repente voltar. Eu não vou contar Tá. exatamente isso aí. Eu vou contar algo que eu cito na apresentação. Perfeito. Tá? Eu sou católico, tá? E me custa acreditar, mas eu reconheço o Chico Xavier como um ícone, um evangelizador. Evangelizador, é isso. E eu lendo sobre ele e cachorros, achei várias coisas. Então ele conta uma história que ele tinha uma cachorrinha, a boneca, que ele brincava com ela, ele tinha um ritual. Ele chegava perto dela, boneca, estou com pulgas. A boneca pulava no carro do colo dele e esgravatava o peito dele. Tá? A boneca morreu, tá? E ele ficou desolado. Os amigos, com muita pena dele, foram lá achar uma praticamente igual, tá? E levaram para ele. Não quero, só se fosse a boneca. Mas ela pode ser a boneca, Tá? Então vamos ver. Ele olhou para ela e disse assim, boneca, estou com pulgas. E ela pulou no colo dele e desgratou. A gente passa a acreditar em coisas que até a gente acha que nunca vai acreditar, não é verdade? Apesar das nossas crenças e tal, mas tem coisas que realmente eu acredito, assim, nessa questão de que pode ir, voltar e tal, porque eu acho que a vida é muito um ciclo também, né? Me surpreendeu que a minha filha colocou na internet, vendeu aqueles livros, e eu recebi feedback. Em outros livros eu nunca recebi assim. E recebi um e-mail de um senhor de 65 anos, tá? Que disse que comprou, de São Paulo, comprou, a Thaís que mandou pelo correio, tá? Ele comprou para a neta estava viajando, ele leu. Tá? E fez um rasgado elogio para mim. Tá? É uma maneira de escrever, que ele comprou para a neta, mas ele leu antes que a neta estava viajando e adorou. Tá? É por isso que eu falo para o senhor que eu acho que é um livro para todas as idades, né? Se você é uma pessoa que tem afetividade, gosta de animal e tal, eu acho que é um livro que te pega, assim, que você começa a ler e não tem vontade mais de largar até o final. Pelo menos foi acontecer comigo. E eu li junto com a minha filha, tá? Lemos ela do meu lado e eu lia para ela um pouquinho, ela lia para mim um pouquinho. Olha que bacana, né? Esses momentos que você vai construindo, né? Através da leitura. Quem fez parte da história do livro, eu fui levar o livro em casa. Troquei os nomes um pouco. Sim, tá? sim. E uma delas só passou um WhatsApp para mim. Tá?
mamãe, conta de novo aquela história daquela cachorrinha Que amor. que você resgatou, tá? E que depois deu para esse homem que escreveu. Conta mais um pedaço, conta de novo. Isso é muito legal, né? Esse feedback, a é um gente vê livro que me toca. Massageou meu ego. É porque o senhor está falando de coisas, é isso de afeto, né? Porque ali tem muito afeto, afeto da cachorrinha, afeto das pessoas pela cachorrinha, afeto e respeito, eu acho. Eu queria né? que isso acontecesse entre os humanos. Né? Mas como? E a gente vê cada coisa hoje em dia que está difícil de acreditar, né? Martin Aí sim Luther é difícil King, de acreditar, independente das crenças, a gente vê cada coisa que os humanos fazem que é difícil de acreditar. De tão terrível que é, infelizmente. Deus nos deu uma série de qualidades, os dons que os outros animais não têm, mas nessas qualidades já há uns defeitos também, que o ser humano é quase que o pior dos animais, né? É verdade. Doutor Murilo, a gente está quase terminando. Eu queria saber como é que o senhor está trabalhando esse projeto. Assim, o senhor vai nas escolas, o senhor trabalhou ali, o senhor fez um lançamento no Pet Day. Me pediram para apresentar no Pet Day. Isso. Né? Eu estive lá, apresentei. No Farol Shopping, né? O Farol Shopping ficou lá, ficou à venda lá, não por mim, por eles. Sim, né? claro. Agora estou em negociação com ele já está à venda em livraria aqui da cidade. Pode dizer para nós aqui, quem quiser Libreto. Adquirir o livro, como é que faz, doutor Murilo? É só ir lá na Libreto, e a Libreto tem até um sistema de mototáxi. Eu não sabia, minha filha comprou um outro livro, que manda entrega em casa. Ali em Oficinas, perto no Altamiro Guimarães, 1085, parece. Eu não conhecia, minha filha conhecia. Eu sou freguesa lá, elas são uns amores. Eu tive lá e vi teus livros lá. Sou freguesa, desde o meu primeiro livro eu coloco os livros lá e elas têm um lugar só para os autores tubaronenses aqui. Isso é muito bacana, não é toda livraria que faz isso não. Então meu livro está lá agora com um banner e eu estou em contato com a La Fontaine, tá? Que é em Lages. Sim. Tá? E estou tendo os contatos. Agora, o nosso problema, tu escreves também. A gente sabe escrever, mas não sabe vender. Mas eu acho que uma boa dica que a gente estava conversando é a questão de se aproximar. Como é que o senhor vai se aproximar desse público? Indo nas escolas, fazendo um trabalho nas escolas. E é tão gostoso, porque é uma troca. Se o senhor chegar lá contar um pouquinho da história e tal, isso é muito bacana. E faz tanta agora, dia diferença 23, crianças. eu vou estar em 3 turmas de veterinária. Me chamaram para ela conversar sobre o livro. Então, começando por aí o senhor vai chegar perto do leitor, né? É uma maneira de chegar perto do leitor. E nas escolas estão os seus leitores, né? Doutor Murilo, a gente já está terminando. Olha, parabéns. É uma história realmente que nos encanta. E desejo muito sucesso e que esse livro chegue para muitos e muitos e muitos leitores. Porque eles vão aprender muito com essa cachorrinha Lila. Obrigado. Então tá bom. E eu conversei hoje com o escritor Murilo Medeiros e o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M.A. Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!